Oi pessoal, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre um dos principais clássicos da literatura, considerado um dos maiores romances do século XX, Lolita, de Vladimir Nabokov. Lolita foi publicado em 1955 por uma editora parisiense e nos Estados Unidos ele só foi ser publicado em 1958. Por ser um dos romances mais polêmicos da literatura, o livro foi rejeitado por 4 editoras antes de ser publicado. Inclusive, um dos editores chegou a entrar em contato com Nabokov falando o seguinte, que se ele publicasse aquele livro, tanto ele quanto o autor seriam presos. O tema central do livro é um romance entre um homem de meia idade e uma menina de 12 anos. O protagonista está preso aguardando um julgamento por homicídio e lá da cadeia ele conta a sua história. O protagonista é um homem de meia idade europeu, ele é um professor e ele sai da Europa e vai para os Estados Unidos. Ele aluga um quarto numa casa onde mora uma mulher, a Charlotte Hayes, e a sua filha, Dolores Hayes, que é a Lolita. Assim que ele conhece a Dolores, ele já se apaixona por ela. Ele se apaixona pela Dolores, que tem 12 anos, e a Charlotte, que é a mãe da Dolores, se apaixona por ele. Ele tem um diário que ele guarda numa gaveta trancada no quarto dele, onde ele escreve sobre essa paixão que ele sente pela Dolores. Ele acaba casando com a Charlotte Hayes para ficar mais perto da Dolores. E quando eles se casam, a Lolita tá num acampamento. Só que um dia a Charlotte acaba descobrindo esse diário que ele guarda na gaveta e depois de ler tudo que ele escreve sobre a paixão que ele sente pela menina, ela fica muito revoltada com tudo aquilo e ela acaba sofrendo um acidente e morre. Então ele busca a Dolores no acampamento e eles começam a fazer uma viagem pelos Estados Unidos. E a partir daqui a história vai se desenrolando. É um livro bem reflexivo, então o personagem vai relatando os conflitos que ele tem com ele mesmo por conta dessa paixão que ele sente pela Dolores Hayes, que é a Lolita. E esse fato dele se sentir atraído por meninas mais novas, ele atribui isso ao acontecimento da adolescência dele. Quando ele tinha 14 anos, ele se envolveu com uma menina e essa menina, depois de uns 3 meses, se eu não me engano, acabou morrendo. Isso marcou muito a vida dele. O protagonista, ele vive um conflito muito grande dentro dele. Ele mesmo se diz como um doente, um louco, por ter esse comportamento. Ele tem consciência de que as ações dele como pedófilo não são normais, não são aceitáveis, mas mesmo assim ele tá sempre tentando justificar esse comportamento pedófilo dele. Nabokov conseguiu fazer uma construção muito boa dos personagens nesse livro, principalmente o protagonista. É um personagem muito bem desenvolvido, psicologicamente falando. É uma obra muito polêmica que até hoje divide opiniões. Tem muita gente que exalta muito esse livro. Ele tá sempre nas listas dos melhores romances do século XX. O tema principal é um tema delicado, é um tema muito chocante, principalmente para a época em que o livro foi escrito. Mas é um tema que atraiu o autor justamente por ser um tema pouco explorado na literatura. A escrita do Vladimir Nabokov é impecável. A impressão que o livro dá é que o autor escolheu cada palavra cuidadosamente. As descrições ao longo da obra são todas muito bem detalhadas também. Foi a partir dessa obra que surgiu o termo ninfeta, que o protagonista utilizava para descrever meninas entre 9 e 14 anos que tinham essa sensualidade muito evidente e pelas quais o protagonista se sentia atraído. O que mais me chamou a atenção nesse livro foi a profundidade com que o autor conseguiu desenvolver o personagem principal. É um personagem muito complexo, você consegue cada vez mais entender os conflitos dele, as angústias. Parece que você consegue adentrar a alma do protagonista, entender o que ele está pensando, entender pelo que ele está passando. A minha primeira reação com o livro, como eu já comentei com vocês anteriormente, foi ficar com raiva do protagonista por causa do comportamento pedófilo dele, e esse foi o motivo de eu ter largado o livro 2 vezes. Depois de evoluir um pouco na leitura, eu tive a impressão de que a Lolita, ela correspondia a essa paixão do protagonista. Apesar de ter 12 anos, ela não era uma menina inocente. É uma obra muito profunda. Com certeza não é à toa que é considerado um dos maiores clássicos da literatura. Apesar de ter um tema bem delicado, a narrativa do livro é impressionante e com certeza é um livro muito bom. Esse foi o primeiro vídeo resenha que eu fiz pro canal, então eu espero que eu tenha conseguido passar pra vocês um pouco da obra. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, gente, e até o próximo vídeo.